Computadores. Ora, então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que estiverem a ouvir este podcast. Bem-vindos a mais um episódio de Entre o Caos e a Cura. Eu hoje tenho um convidado, todas as minhas convidadas têm sido pessoas importantes na minha vida e especiais, mas hoje tenho um convidado homem, não é? Hoje tenho comigo o Viriato Duarte. O Viriato é uma pessoa que eu não conhecia há cerca de 2 anos, conheci-o, julgo que nos princípios de 2024, quando ele se juntou, à minha equipa, da LifeWave, por intermédio de um outro líder. E a partir daí fomos desenvolvendo, acho que posso dizer, uma amizade, uma parceria de trabalho portanto, hoje convidei-o para estar aqui comigo porque quero, Viriato, que tu nos fales um bocadinho sobre ti. Em primeiro lugar, quem é o Viriato? Porque nós vimos-te muito nas redes sociais, as tuas partilhas, e já falaremos disso mais à frente, mas quem é o Viriato, na fila do pão, como se costuma Na dizer? fila. Olha, bom dia, para nós é bom dia, quem nos vir será o horário que estiver a ver esta gravação. Primeiro de tudo, Teresa, obrigada por este convite e é um prazer, como que realmente conhecemos há 2 anos. Uhum, Hoje eu estou mais presente nas redes sociais, que não era uma pessoa ligada às redes sociais, mas exato. naturalmente é uma maneira de passar uma mensagem e chegar a cada vez mais pessoas e tenho-me esforçado nesse âmbito. E quem é o Viriato na fila do pão? O Viriato, olha, é uma pessoa com 48 anos, quase a fazer 49, sou pai de 5 filhos, sempre desde muito jovem quis ser pai e fui pai jovem porque quis, não foi nenhum acidente, foi porque foi a intenção de o ser. E desde muito novo eu vivi sempre, a minha família é de uma base muito humilde. E por uma infelicidade da minha mãe, na altura, por uma questão de saúde, eu tive que deixar a escola e também, na verdade, eu não estava muito direcionado nesse âmbito da escola no fundo, essa situação levou-me a que tomasse uma decisão para apoiar a minha mãe e o meu irmão, e direcionar-me para a área de trabalho. E a verdade é que desde muito cedo comecei-me a tornar independente, e a partir daí quis começar a construir família e daí vem o ser pai, e lutar pelos meus objetivos. Um, Muito cedo eu comecei no âmbito de perceber que não queria viver dependente da sociedade como é imposta hoje em dia, não é? Trabalhar para alguém, depender de alguém, e construir os sonhos de alguém. E sempre desde cedo, ou melhor, eu nunca tive patrões até hoje, sempre que trabalhei de forma independente. Mas naturalmente nesse transcurso acontecem momentos de caos, não é? Exato. Acho que em qualquer situação. Mas isso, no fundo, para mim sempre foi uma aprendizagem, levou-me a levar a um crescimento pessoal. E pronto, e tenho tido os meus altos, tenho tido os meus baixos, mas sempre cumprindo os meus objetivos e sempre cumprindo os meus sonhos, ou tentando cumprir os meus sonhos. E isso tem-me feito crescer muito. Exato. Olha, quando tu estás, ou antes de falarmos desses teus momentos de altos e de baixos, não é? Porque todos nós os temos, e ainda bem Verdade, que isso acontece, sem dúvida. porque eu acho que nós nos crescemos e educamos enquanto pessoas exatamente entre o caos e a cura, não é? Hum, Tu sempre trabalhaste por conta própria, já percebemos. Quais foram as áreas em que tu trabalhaste? Olha, eu quando aconteceu a situação com a minha mãe, porque ela ficou paralisada e eu tive que ali ser um pilar. Minha mãe já Hum? era separada, portanto vivia eu e a minha mãe e o meu irmão, mais novo, e então tive que ser ali o homem da casa durante algum O tempo. apoio. E eu chegava a trabalhar 18 horas por dia. Uau. Eu agarrei-me nas obras, comecei pelas obras e trabalhar à noite em bares e discotecas. E então eu mal dormia, pronto, para tentar criar aquela base. Depois,
Trabalhei na noite porque era uma forma de gerar dinheiro muito rápido e então fazia serviços em várias casas, mas sempre independente, nunca trabalhei para patrões, foi sempre de Hum, forma independente. E muito recentemente, depois, muito em breve, comecei a entrar na área comercial, porque eu percebi, e foi na altura em que eu comecei a querer ser pai, porque nessa altura é quando eu me junto pela primeira vez, e quero ser pai, e naturalmente percebi que a noite não era o caminho para o meu objetivo de ser pai, não é? Não é que seja mau ou seja bom, na verdade aprende-se muito, mas para o meu objetivo, e então virei-me para a área comercial. E sendo, como tu sabes, a área comercial é uma área em que nós trabalhamos e os ganhos e o nosso trabalho depende única e exclusivamente do nosso esforço e daquilo que nós ambicionamos. exatamente. E aí tive uma grande escola no que é saber querer construir aquilo que eu quero, o meu estilo de vida que eu quero e os ganhos que eu quero e os meus Hum, sonhos. Aprendi muito, tive felizmente muito bons maestros que me ensinaram como lutar e o que é que eu tenho que fazer para alcançar os meus objetivos financeiros. E cresci dentro dessa base da área comercial. Depois entrei na tropa na altura, isto depois foi assim muito Foste pai rude. muito cedo, então mesmo. Fui com 18 anos, com 18 anos, Uau, muito bem. com 18 anos. Hoje já tenho um filho de 29 e em breve vou ser avô, portanto, repara. Uau. Não do meu filho, da minha filha. Uhum. E portanto, a verdade é que eu comecei muito cedo e para mim foi bom, porque os meus filhos mais velhos, que são três, que já são maiores de idade, uh, tive a ligação pai e tive a ligação amigo. Portanto, nós Exato. tivemos este tipo de espírito entre pais e pai e filho e de amigo. E naturalmente deu-me aqui uma base com os meus filhos bastante importante. Acompanhei a geração deles de uma forma diferente. Naturalmente também cometi muitos erros com o pai, porque é Claro. normal, há Uhum. toda uma aprendizagem, mas tudo isso depois colmata-se e vai-se organizando as coisas. Uhum. Mas a verdade é que eu passei por esse transcurso e depois comecei a entrar na área do marketing relacional, também muito cedo, e foi uma área que me apaixonou e acompanhou-me durante todo este transcurso profissional até aos dias de hoje. Exatamente. Olha, com ser pai tão cedo, não é? Ahm, eu, por acaso, não fui tão cedo quanto tu, mas fui mãe a primeira vez aos 23. E hoje tenho a noção, talvez nós, naquela idade, tivéssemos um pouco mais de maturidade. Não sei se era maturidade ou se nós éramos obrigados a crescer à pressa, Eu penso não é? sim. Não Porque havia tanto facilitismo como existe hoje. exatamente, como tu disseste e muito bem, tu foste obrigado, por uma situação, de saúde da tua mãe, a crescer à pressa, não é? Sim, Mas isso dava-nos também, digamos que, uma maturidade e uma forma, de olhar para a vida com menos facilitismo, como tu disseste e sim, muito bem, não é? Os jovens hoje, há muito facilitismo na forma como eles obtêm as coisas, como têm exato. tudo de forma muito fácil, e em parte a culpa é nossa também, não é? É a nossa geração. A nossa geração é que Exatamente, a nossa estragou. geração, porque não tivemos, acho que facilitámos muito a vida aos nossos filhos. É o grande engano. É o grande engano pensar que vamos aqui colmatar alguma falha, em Exatamente. dar tudo. E é o É, contrário. exatamente, é exatamente. Eu concordo com isso também. Mas pronto, sendo pai tão novo, e tu tens realmente, porque eu conheço, não os conheço todos pessoalmente, mas os três mais velhos já são adultos, já têm as vidas deles organizadas, mas ainda tens duas pequeninas, É pequeninas verdade. entre aspas, elas são Já umas começa a ser umas calmeironas. mulheres. Exato. Exato. Mas há sempre dificuldades, há sempre hum, criar um relacionamento tão jovem com filhos pequeninos. hum, Quais foram as dificuldades que tu sentiste? Se é Sim, se claro. queres partilhar ou se podes partilhar. E como é que tu foste lidando, não é? Porque depois isto traz,
traz-nos emoções, traz-nos dificuldades, muitas vezes medos, ansiedade. Sim. Como é que tu foste lidando com todos esses desafios que foram surgindo? Olha, relativamente a isso, eu realmente tive uma base atribulada, especialmente com os meus três filhos mais velhos. Por exemplo, o meu filho mais velho, a mãe dele, desapareceu desde os 3 anos de idade dele, portanto, desde os 3 anos que não conhece a mãe. Uau! Uh, é algo que a maioria não sabe, mas assim o é. Depois, com a minha filha, não tive problemas. No fundo, foi uma relação que não funcionou, mas que hoje mantemos uma amizade, eu e a mãe da minha filha. Felizmente tudo correu bem, e do meu filho do meio. Mas todos esses momentos levou-me a ter que aprender a gerir determinadas coisas à pressa. Cometi demasiados erros, porque no fundo eu estava no meio de entre o eu crescer como pessoa, não é? Exato. E como adulto, à força, porque depois tinha a ver com situações familiares próprias, minhas, o facto de ter que cuidar da minha parte profissional, a parte dos meus filhos, a parte emocional, não é? E eu próprio tive uma grande estabilização emocional por determinados assuntos que ocorreram, e que a gente, eu sendo um caranguejo puro, não é? Exato. Sou por família, não é? Sou puro. Exatamente. E quando ocorre estes primeiros episódios, destabiliza-me um bocado emocionalmente nesse sentido. Para um caranguejo, haver um problema na família é destabilizá-lo em todas as Completamente, áreas, completamente. não é? Eu sou um puro caranguejo, e a verdade é que isso criou-me algumas barreiras emocionais, e tive que me proteger emocionalmente nesse Claro. sentido, e que levou, naturalmente, que isto depois vai influenciar tudo na nossa vida, vai influenciar as Uhum. questões profissionais, as Sim, questões sim. de relacionamento, sociais, etc. Mas eu tentei sempre manter os meus parâmetros como ser humano iguais, Uhum. e não deixasse que nunca Uhum. digamos, as falhas de outros e as minhas próprias falhas influenciassem a minha personalidade. Mas naturalmente criamos as nossas defesas, e isso naturalmente gera momentos de adaptação, de termos que parar, pensar e dizer, ok, o que é que estamos a fazer mal? Porque isto depois leva a um ponto, e eu próprio vivi essa experiência, de tantas coisas que foram ocorrendo. Eu cheguei a um ponto em que disse assim: será que sou eu que estou a cometer os erros? Não é? A gente depois Uhum. começa a duvidar de nós próprios, não é? Exatamente. E começamos a perceber: será que sou eu que estou a cometer erros e está a levar a estas situações? Felizmente tive uma ou duas pessoas que acompanhavam, e ajudaram nesse processo, as boas amizades que nós temos, são poucas, mas são boas, Exato. e que centraram-me e disseram: não, a verdade é que tu fizeste o que tens a fazer, e as Uhum. coisas não correram bem, e ponto, e é normal, não, Claro. não tens que olhar para isso. Nem tudo é linear na nossa vida, e nós temos que nos saber adaptar e saber ultrapassar essas situações. E foi isso que aconteceu, consegui ultrapassar, e a vida continua. Exato. Olha, tu agora estavas a falar e eu, entretanto, joguei aqui a mão aqui ao lado à minha estante para puxar aqui um livrinho, porque quem nos vai ouvir e quem te conhece, ouve muitas vezes tu dares um testemunho de que sofreste uma dor, uma ciática com horrores, não é? Horrores. E eu, Ao e ponto, eu ao ponto de tentativa de suicídio, quase. exatamente. Que é uma coisa, normalmente, eu, por exemplo, que lido muitas vezes com pessoas com ideação suicida, normalmente nunca é muito raro ser por um caso desses, porque as pessoas normalmente conseguem encontrar uma solução com medicação muito forte, Uhum. naturalmente, não é? Mas conseguem minimamente. E aquilo que a mim me impressionou quando te conheci, quando tu começaste a referir esse caso, foi isso também. Como tu sabes, eu sou uma defensora, da teoria de que as nossas emoções adoecem o nosso corpo. E agora, por Sim. acaso, não é? E para alimentar aqui um bocadinho mais a nossa conversa, não que vamos explorar muito isto porque não é esse o objetivo, mas, por exemplo, as dores emocionais para uma dor ciática,
são, por exemplo, sentir-se preso no passado, preocupado com a sua sobrevivência e com dificuldades financeiras, sentimentos de inadequação não resolvidos com origem na infância, rejeitar-se e impor demasiadas limitações a si próprio, estar sempre a encontrar desculpas para não poder fazer as coisas em vez de se centrar no modo de as fazer, profundo medo de que, se for honesto, não seja apreciado ou aceite, nem seja capaz de sobreviver. Sentir-se sobrecarregado com demasiada responsabilidade, o que sufoca a sua criatividade. De alguma forma, quando tu estavas a falar, eu identifiquei aqui algumas coisas que se calhar te levaram a ter essa dor ciática, não é? Porque tu estavas a dizer, sentias-te sobrecarregado, culpado, porque se calhar não estavas a fazer as coisas bem feitas, ou porque se calhar tinhas cometido erros, porque muitas vezes vem isso, não é? Sim, sim, Vem sim. essas questões. Alguma vez na tua vida e ao longo deste percurso, para além de teres realmente tentado e conseguiste tratar a tua dor física, Sim, sim. pensaste que todas essas dores emocionais que viveste no passado podiam ter originado esse problema físico? Sem dúvida, sem dúvida. E, no fundo é algo que me acompanha desde sempre, o facto de querer descobrir, querer descobrir no fundo, ou tentar encontrar esse equilíbrio entre aquilo que nos afeta desde a nossa origem, não é? A Uhum. parte emocional, com a parte física. E sem dúvida, a minha parte emocional, nomeadamente no que toca àquilo que mais me influencia, que é a parte familiar, nunca foi uma questão estável, desde a minha origem. Por exemplo, o meu pai é biológico, eu não conheço, não é que não conheço, eu não estou desde os 3 meses de idade. Quem me educou foi o meu padrasto, que Hum. hoje é o meu verdadeiro pai. A minha base educacional é o meu padrasto, que felizmente tive uma pessoa excelente ao meu lado, mas no fundo não é o meu pai biológico. Uhum. E quando as poucas Mas ou raras conheces o teu pai biológico hoje em dia? conheci pontualmente, depois desapareceu durante muitos anos, e quando aparece para me criar um problema gravíssimo na minha vida. Ui. Um problema gravíssimo que vivi muitos anos, e ainda hoje indiretamente estou a pagar faturas sobre isso, mas gera-me um problema gravíssimo, ao ponto para mim, deixou de ser pai, passou a ser uma pessoa que acontecesse-lhe o que lhe acontecesse, para mim não me iria afetar em rigorosamente nada, e portanto criou-me um gravíssimo problema na minha vida. E portanto, essa imagem que eu ainda tentava ver como uma figura paterna, não é? Por questões biológicas, foi rompida completamente, e portanto e hoje para mim só existe o meu padrasto, que é o meu pai. Ok. Esse é o meu pai. O meu pai biológico já faleceu, mas tanto que eu só soube 3 anos depois de ele ter falecido, porque alguém me veio contactar. Portanto, há aqui fatores efetivos emocionais no âmbito familiar, não é? Que naturalmente têm-me vindo a influenciar, apesar de eu não viver com isso na permanência, na minha mente, mas naturalmente eu sei que há algo interno, inconsciente, que deve haver. Na tua epigenética, repara que tu tens uma história muito engraçada, muito gira, que tens um pai biológico. Nós na epigenética e aqui na consciência sistémica consideramos sempre que nós temos os pais que nós precisamos, não é? Exatamente. E tu vens com duas figuras paternas, com dois referenciais importantes que te vêm, digamos que, mostrar que o amor verdadeiro não tem que ter propriamente uma ligação genética. Exatamente. E Exatamente. tu procuras, digamos que, por via da tua informação,
o ser humano é mesmo assim. Uhum. O ser humano tenta sempre procurar, ok, então, mas eu tenho um pai biológico, porque é que ele não me quis? Porque é que ele desapareceu? Não é? Portanto, nós Sim, temos sempre, e possivelmente tentas um contacto, e o contacto vem-te realmente mostrar que, olha, se calhar este contacto não te fazia falta nenhuma. exatamente. Mas passares pelo que passaste, se calhar também foi bom para ti, porque Sim, de alguma forma algum aprendizado deve ter vindo desse desafio. sem dúvida, principalmente a mim fez-me entender, e não sei se está correto ou não, mas a mim fez-me entender que há pessoas que não vale a pena estar na vida independentemente da nossa ligação biológica. Há pessoas que não Exato, fazem falta nenhuma. Nós escolhemos a família que queremos, não somos obrigados a viver com a família que nos é dada biologicamente. exatamente. E a verdade é que essa lição eu tenho aprendido, não só do meu pai, mas de outras partes familiares, Sim, sim, e portanto levou-me a aprender a que eu vou só lidar com aquilo que eu quero, com as pessoas que eu exato, quero e as pessoas exato. que me possam trazer, acrescentar algo à minha vida Uhum, e não para danificar. E portanto tem sido uma aprendizagem ao longo dos uhum. anos. Agora vou-te fazer uma pergunta ainda mais íntima. Ok, Força, eu sou um livro aberto. vamos lá aqui tentar. Como é que eu vou, tu tens alguma ligação com a espiritualidade, com o divino? Já alguma vez acreditas, por exemplo, em Deus? Tens alguma crença, Hum, nesse sentido que te possa, por exemplo, levar a ter uma compreensão diferente sobre o teu pai, sobre o teu progenitor e sobre o teu pai, porque tu tens hum, um progenitor e tens um pai, hum, não é? certo. Alguma vez exploraste esta parte? Nunca o explorei, apesar de o querer explorar. Eu Uhum. acho que ainda não tive foi digamos, um momento de centrar-me e poder me direcionar a isso, até porque nós para explorarmos isso temos que saber aonde é que vamos e como explorar isso e Exato. acompanhado de alguém realmente capaz de o fazer e nós estamos preparados também para o fazer, porque não é Sim, só sim, sem nós dúvida. temos que estar preparados. Acho que até hoje nunca consegui, porque eu passei por muitos momentos complicados e no fundo tive que me centrar primeiro em mim, depois vou explorar o resto que me Uhum. possa influenciar. Mas, sem dúvida, acho que é importante essa parte. Não, eu sou crente de que existe. Eu sou Desculpa. crente de que não faz mal. Eu sou crente de que existe algo superior que nos rege, não é? Há pessoas que dão nomes de Deus, o Buda, o Alá. Uhum. Eu sinceramente acredito mais em termos energéticos, não é? Há uma energia que nos rege. Ah, ah, eu acho que é tudo igual, a única coisa que chamam é nomes diferentes. Exatamente. E Eu, portanto, por acaso, costumo ter essa expressão, que é, eu costumo dizer, quando faço esta pergunta a alguém, eu costumo dizer, olha, eu não sei em que é que acredita, se acredita em Deus, Buda, Alá, Jeová, chame-lhe aquilo que quiser, não é? Para mim, exato, é uma fonte criadora, é uma energia exatamente, mãe que nos rege a todos. Portanto, exatamente. aquilo em que eu acredito. Uhum, E depois cada um, naturalmente, chama-lhe aquilo que quiser, não é? exatamente. E depois, é como tu dizias e muito bem, cada um tem que desenvolver a sua espiritualidade e atenção, que quando nós falamos de espiritualidade, não estamos aqui a ter nenhuma conexão a nenhuma religião. Exatamente. Desenvolver a nossa espiritualidade é desenvolvermos-nos para além daquilo que é o nosso corpo físico, para além daquilo que é a nossa consciência, é Exatamente. ligarmos a uma consciência superior, e sabermos aqui algumas coisas que podem ser importantes. Sem dúvida. E eu tento de alguma forma entender esse lado Uhum, e tentar ir
ouvindo, estudando, dentro das minhas possibilidades, porque lá está, acredito nisso, acredito que nós somos muito mais do que esta parte física. Nós estamos conectados todos energeticamente, por isso é que se estivermos ao lado de pessoas com uma energia má, nós somos influenciados, não é? Se não Exatamente. Sim, tivéssemos sim. uma conexão energética, não nos influenciaria. Portanto, mesmo nós, a nossa conexão com a natureza e na área que nós desenvolvemos, na área de saúde, Aham, não é? exato. E especialmente nesta área integrativa, sabemos que o nosso corpo está pendente das energias da natureza e de tudo o que nós temos contacto. Portanto, sem dúvida há o ter explorado a fundo para ver também esses meus passados e todas essas coisas que me aconteceram na vida, não é? Ainda não o fiz profundamente, porque quero encontrar essa base, digamos, esse equilíbrio para dizer, ok, agora é o tempo de eu explorar para limpar algum lixo, chamemos assim, algum lixo emocional que possa me estar aqui a Sim, influenciar. sim, sim, irás fazê-lo quando estiveres preparado. Eu costumo dar sempre por conselho, e eu digo sempre: se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se. Ah, esta é uma área que me apaixona mesmo, porque quando o ser humano se trabalha a si, e lá está, como tu dizes, nós estamos efetivamente todos ligados energeticamente, e tu tens uma memória genética e epigenética, assim como eu, e essa memória genética e epigenética passou para os teus filhos, não é? E quando nós consciencializamos em nós e curamos em nós, nós estamos a curar neles também, não é? Então, eu faço muito esse trabalho, comigo, e ajudo muita gente a fazer esse trabalho, não é? Essa é a minha profissão, mas cada um realmente vai fazê-lo, quando se sente preparado para o fazer. Para Mas fazer. pronto, eu quis entrar aqui por um tema que nunca tínhamos abordado, até porque digamos que está um bocadinho relacionado a esta questão, e já vamos falar mais à frente, no trabalho que nós fazemos, há essa vertente energética Sem muito dúvida, presente, não é? sem dúvida. E que nós sentimos. Nós sentimos isso diariamente, com a utilização, da nossa tecnologia. Olha, hum, para ultrapassares esses momentos difíceis que já percebi que tiveste, possivelmente muito, muito desafiadores e que te levaram a momentos, muito difíceis, a que é que te agarravas e como é que tu, saíste desses momentos e te reconstruíste? O meu único pilar até ao dia de hoje foi sempre os meus filhos. Sempre. E eu tive momentos bastante críticos, ao ponto de ter dormido na rua durante muitos dias. Uau! Portanto, passei não só por questões emocionais, por questões financeiras, porque chegava lá acima, depois caía para eu baixo, e isso tem a ver, eu sei que isso tem a ver com questões de gestão emocional, que muitas vezes a gente não consegue manter aquele Uhum. equilíbrio. E eu passei por isso, desde estar super bem, a viver vidas, chamemos assim, de alto nível, a ir bater lá abaixo, mesmo ao fundo. E a única coisa que me fez sempre levantar-me de novo era eu acordar e pensar: eu tenho os meus filhos e eu não vou ser esse exemplo para eles. Uhum. Sempre foi o meu único pilar, digamos, a minha boia de salvação foi sem dúvida os meus filhos. Apesar de não ter sido, especialmente para os meus mais velhos, não ter sido um pai de exemplo, porque cometi muitas falhas em muitos aspectos, mas a verdade é que eles sempre foram a minha boia de salvação. Ok. Porquê é que tu dizes que não foste um exemplo para os teus filhos por, por achares que carregas essa culpa de achares que não foste um Sim, bom pai, que não foste
um pai presente, que se calhar devias ter feito de outra forma. Exatamente. Carregas essa culpa? Carrego, porque efetivamente, principalmente numa pessoa que o centro de vida a minha forma de ser é a família, não é? Esta Hum, questão familiar, e que desde cedo eu tive esse desejo, não é? E depois passar por todas aquelas fases que no fundo desmoronou todo esse conceito, não é? E que me levou a não viver aquilo que eu queria com os meus filhos, não, o ser um pai presente todos os dias, ser eu a levar à escola, ser eu, por exemplo, todos os meus filhos, eu fazia questão, todos eles, sem exceção, era eu que dava banho, era eu que me dava fraldas, era eu que fazia tudo, porque eu tinha essa como, para mim era uma obrigação, mesmo quando o meu filho mais velho, ainda me lembro que eu chegava a trabalhar todas aquelas horas e eu chegava a casa e eu fazia questão, às vezes, a segurar assim o olho para estar acordado, mas fazia questão de ser eu a dar o banho e a me dar-lhe a fralda e pôr-lhe a dormir. Porque era aquele meu momento que eu tinha com o meu filho e todos os outros em geral. Mas o facto de eu depois ter que viver separado deles, não é? Levou-me a não ser um pai presente, a não acompanhar aquele crescimento como se deve, entre exato. aspas, como se deve acompanhar. Houve muitos momentos de stress, e que naturalmente eu carrego essa culpa, apesar de ter sido circunstâncias que se calhar não fui eu que as gerei, ou a culpa é sempre de ambas as partes, a culpa é sempre de Claro. todos, ponto. De todos os envolventes e não tem a ver só com mãe e pai, tem a ver com todas as questões envolventes. Mas carrego essa culpa efetivamente por não ter sido o pai que deveria ter sido diariamente em todos os momentos, mas sempre fiz-me presente e sempre estive, e hoje temos uma relação belíssima entre todos. Olha, eu em relação a isso, normalmente todos os pais e todas as mães têm a mesma coisa. Sim, Todos eles sentem culpa porque deveriam ter feito assim, deveriam ter feito assado. E eu digo sempre a mesma coisa que te vou dizer a ti. Não existem pais nem mães perfeitos. não, Quando nasce um filho, nasce um pai e uma mãe. Quando nasce um segundo filho, nasce outro pai e outra mãe, porque nós não somos o mesmo pai e a mesma mesma coisa. mãe para o primeiro do que somos para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto, nem para o quinto. Pronto, isso Exatamente. é assim. E não há lugar a culpas, porque Uhum. tenho a certeza que tu, com as condições que tinhas no momento em que estavas, do teu crescimento, do teu desenvolvimento, da tua vida, com as condições que tinhas, com aquilo que sabias, deste o teu melhor. Sim, E quando nós damos o nosso melhor, não há lugar a culpas. claro. Portanto, se calhar precisas de trabalhar aí um bocadinho isso e libertar-te dessas culpas, Não, não isso é? sem dúvida, e Porque, tenho hum, vindo a libertar, não é? E no fundo tentar fazer com que não o fiz naquele momento, tenho que o fazer agora com as filhas que tenho claro, e com claro, eles também, porque não deixo de acompanhar os meus filhos naquilo que posso e que devo. Mas naturalmente a gente vai libertando essa energia, não é? Essa exato, energia que carregamos, e pensar podia ter sido diferente, podia, mas já está e temos que seguir em frente e exatamente, temos que é fazer o isso melhor mesmo, daqui para a frente. exatamente. E pronto, e tens duas pequeninas ainda, não é? É verdade. Que agora, pronto, que também não vivem contigo, ou não vivem contigo o tempo inteiro, não é? Portanto, que vão se dividindo, Sim. mas que, pronto, que são duas miúdas muito giras que eu conheço. E em que fase é que tu estás neste momento, digamos que da tua vida? Tranquilo, mais, mais sereno, ou continuas, igualmente à procura de algo? Eu neste momento estou naquela fase de tenho que pôr prioridades. Portanto, eu antes tentava fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Uh, Uhum. É, e tentava ser perfeito ou o melhor possível em todas as áreas ao mesmo tempo.
E percebi que quando nós tentamos fazer tudo ao mesmo tempo, muitas das vezes nós tomamos as decisões erradas, não é? Exatamente. Não nos centramos. É a mesma coisa que a gente tentar tomar decisões financeiras quando está sem dinheiro, não é? Tomamos, Exatamente. tomamos sempre decisões erradas. E, portanto, eu comecei a estabelecer então prioridades. Eu, se não estiver bem, digamos, com a base, e digamos o contrário, mas, por exemplo, se nós não tivermos uma base financeira, uma base emocional, não é? Gostarmos de nós próprios e sabermos viver sozinhos, não é? Sabermos viver connosco próprios. Enquanto nós tivermos isso, vai ser difícil dar o outro passo a seguir e que as coisas corram bem. Portanto, Exatamente. hoje eu estou muito sereno nesse campo, não estou à procura de nada. Eu quero que as coisas aconteçam, o que tiver que acontecer, que seja de forma natural, porque eu andava sempre à procura. A verdade é que esta minha essência de caranguejo, eu andava sempre à procura das coisas. Não é? Eu queria que as coisas acontecessem à força e isso levou naturalmente a tomar más decisões, e ser também a origem de muitos dos problemas. Portanto, eu hoje reaprendi-me a ser uma pessoa que não está à espera de nada, não cria expectativas de nada, vai ao sabor do vento e que as coisas e estabelecer prioridades. Okay? Eu tenho agora uma prioridade que sou eu, naturalmente os meus filhos, não é? Mas sou eu tenho que estar bem comigo mesmo, tenho que aprender a viver bem comigo mesmo, lá está, e também com essas questões emocionais, e felizmente estou a conseguir isso, para que depois eu possa ser um mais para o resto, seja na vida de Exatamente. alguém, seja na sociedade, seja onde for, eu poder acrescentar algo mais a tudo o resto. Portanto, É, hoje estou sereno, estou. sem dúvida. Muito bem, parabéns. Olha, e então agora vamos falar aqui um pouco, porque nós, como já dissemos no início, conhecemos-nos em 2024, conhecemos-nos por intermédio da LifeWave, não é? Que nós Exatamente. os dois fazemos parte. E eu gostava que aqui também ficasse registado, embora eu já a conheça muito bem. Tu já tinhas feito marketing de relacionamento com outras empresas ao longo da tua vida. Uhum. Um, o marketing de relacionamento foi sempre um complemento a outras atividades ou tu em alguns momentos da tua vida dedicaste-te só ao marketing de relacionamento? A verdade é que a maior parte da minha vida profissional foi através do marketing relacional. Eu Ok. comecei, como te disse, na área comercial, e depois aí, muito cedo, eu acho que foi sensivelmente aos 19, 20 anos, conheci o marketing relacional, e tive o meu primeiro contacto, e aí sim, parcialmente, não é? Mas aprendi nesse meu primeiro contacto, felizmente foi com uma empresa que tem uma escola nesta indústria gigantesca. Acho E que todos, quem está no marketing de relacionamento, todos nós aprendemos, não é? Todos nós passámos dentro pela das Amway, mesmas. podemos dizer, Exatamente, não é? vamos falar os nomes. Exatamente. E eu passei por essa empresa. Em termos de desenvolvimento profissional, não fiz nada, portanto, Hum? não foi nada de sucesso que eu tive lá, mas há uma coisa que eu trago: é a base toda desta indústria. Exatamente. Tive a melhor escola, aquilo era a melhor escola, sem dúvida, desta indústria. Concordo E contigo. Aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Eu, a primeira vez que fiz marketing de relacionamento foi com a Amway, para aí em 1993. O meu filho mais velho era pequenino. Também não tive um percurso nada brilhante, mas trouxe de lá uma escola de desenvolvimento pessoal, sim, de inteligência emocional que exatamente. considero até hoje a base, embora, claro, eu Sim. tenha, entretanto, feito muita coisa, mas sim, eu acho que essa foi a grande Foi. escola dos grandes líderes do marketing de Sim, sim, relacionamento, sim, sim, não sim. é? Ainda hoje a maior parte dos milionários, chamemos assim, e das pessoas Exatamente, de exatamente. sucesso, todas Aham. elas passaram por essa escola. Portanto, sem dúvida, foi um pilar muito interessante. A partir daí, com esse bichinho, não é? Foi surgindo outras situações. Eu não tive muitas empresas, na realidade. Eu depois estive noutra empresa que era a FFI, e aí sim comecei a desenvolver-me
como uma pessoa na área da liderança, não é? Portanto, construí uma boa equipa. Foi quando comecei a dar palestras, a falar para centenas de pessoas. Exato. Eu ainda era um puto nessa altura. Havia muita gente que achava piada como é que um miúdo com 20 e poucos anos ia ali para a frente com pessoas de todas as idades e expunha as coisas. Mas era uma paixão porque primeiro há uma coisa que esta indústria traz, é o contacto pessoal entre as pessoas, Exato. não é? E ver as pessoas a transformarem-se, não é? As pessoas a virem com uma base sem conhecimento nenhum e ao final de alguns meses ser uma pessoa completamente diferente na forma de pensar, na forma de atuar, na forma de se expor e todo o resto, não é? O crescimento financeiro, etc. E eu tive esse crescimento, tive essa escola, e depois surge uma empresa que eu tive 14 anos e eu vivi 14 anos a fazer única e exclusivamente essa empresa, onde foi um desafio muito giro, foi um desafio muito grande, e que os últimos 6 anos, portanto, o meu crescimento foi de tal forma nessa empresa que eu saio daqui para a África do Sul, sozinho, sem ninguém me pedir nada, eu simplesmente fui à aventura, agarrei, tanto que a minha filha mais nova nasceu lá, na África do Sul. Ah, ok. Eu vou para lá para abrir o mercado africano que não estava aberto. Eu fui para lá sem conhecer ninguém, sem dominar nem sequer o idioma. Foi mesmo a aventura. Isto foi uma proposta de um dos membros da equipa que diz que quer abrir outro país e eu disse: "Ah, então vamos, eu vou-te ajudar a ver o mercado." Mas não era para eu ir. Mas eu cheguei lá, analisei o mercado e disse: isto é realmente um mercado brilhante. Voltei para Portugal, agarrei na família e fui para lá, assim, foi no dia de Natal, no dia de passagem de ano, veja. Passei a passagem de ano no avião e tive lá 2 anos, e abrimos o mercado africano, abri o mercado africano, e é nessa altura que faço com que aquele país produzisse mais do que todos os outros países que a empresa estava juntos. Uau! Exato. Aquilo, houve uma explosão enorme. E então a empresa, nessa altura, foca-se na minha estratégia de trabalho e convida-me para ser CEO da empresa, portanto, para ser o diretor-geral a nível mundial da empresa. E vivi 6 anos na área corporativa, portanto, como parte corporativa da empresa. Portanto, eu vivi os Ou dois seja, mundos. tu tens a visão do marketing de relacionamento por dentro e por fora. Por dentro e para fora, exatamente. É nesse ano que eu sou reconhecido até pela Business for Home como um dos 100 maiores líderes da indústria, isso em 2013, se não me engano. Mas pronto, no fundo foi um trajeto muito, muito importante. Vivi única e exclusivamente disso. Quando nós vivemos esta indústria e conseguimos levar isto a este patamar e conseguimos ver milhares de pessoas, porque eu fazia naquela altura uma gestão de mais de 49 mil pessoas a nível mundial. Uhum. Desculpa, 490 mil pessoas, não era 49, é 490 mil pessoas a nível mundial. Eram 137 países que a empresa estava. E ver transformações de vida. Eu tenho um caso, já agora, Teresa, se me permites, eu tenho um caso de um casal na África do Sul em que a senhora tinha 79 anos e o marido tinha 83. E Hum. naquele momento, aquele casal perde tudo, sem casa, sem carros, a passar fome. Ahm, e ela tinha trabalhado na indústria da hotelaria há muitos anos e naturalmente já era reformada. Como deves calcular, eram pessoas que estavam para deitar fora a vida e desistir. Exatamente. Ah, Nessas idades, com uma situação dessas, é para foi, terem ideias estapafúrdias. exatamente, e estavam mesmo. E Uhum. eu ajudei esse casal, eu e a pessoa que me apresentou, ajudamos aquela pessoa, demos-lhe a oportunidade de dizer, ok, vais tentar uma última vez, com esta oportunidade. E repara a transformação, a força daquele casal era tão grande que em 8 meses não só repuseram tudo, a casa, o carro, tudo, como realizaram o sonho da vida deles, que era fazer uma viagem aos Estados Unidos, a Nova Iorque. Uhul. Ok? Uau. Portanto, nós tivemos eventos em que as pessoas choravam de coisas que durante uma vida inteira não tinham Não tinham realizado, conseguido. não Sim, tinham sim. conseguido.
sim. num espaço de tempo determinado, umas em meses, outras em anos, mas conseguiam realizar. E é isto que nós vivemos nesta indústria, não é? Exatamente. Para aquelas pessoas que se propõem a fazê-lo, porque há pessoas que vivem dentro daquelas caixas e dali não saem É aquilo que nós falamos muitas vezes e nós que principalmente estamos muito juntos em formações e que acompanhamos, porque acabamos também por ter uma equipa grande e grande. trabalhamos muito, não é? Não temos ainda 490.000 pessoas, mas já temos mais de 4.000 Sim, 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 só na sim, sim, nossa sim. Só equipa, na não nossa é? equipa, Só na exatamente. nossa equipa. E, portanto, que também foi construída muito rapidamente, porque nós também conhecemos o mercado e sabemos que este tipo de trabalho, de negócio, digamos assim, leva tempo a Sim, consolidar, a ter consistência. É realmente um trabalho que nos dá muita liberdade de tempo, dá-nos liberdade financeira, mas assim como qualquer outro negócio, tu não abres uma sapataria e não começas a ter lucro, imediato. quando vendes o primeiro par de sapatos, não é? Exatamente, Porque houve exatamente. investimento, há despesas, tudo isso, até que a empresa começa a dar lucro, precisa de 2, 3 anos para estar consolidada, para estar tudo com alguma consistência. E, portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Ou melhor, eu conto aqui um episódio muito rápido, que é um episódio, não, foram três. Mas a verdade é que eu trabalhei sempre nesta indústria. Felizmente consegui ter muito sucesso Uhum. nesta indústria por onde eu passei a partir dessa altura. Uh, e durante esse transcurso, porque depois há aquele sentimento, mas eu sou diferente dos outros, porquê? Não é? E o que é que me levou a fazer? Eu, por três vezes, investia o dinheiro que ganhava nesta indústria e tentava abrir negócios tradicionais. Três vezes. E três vezes entrei em falência com E- os negócios, não é? E com milhares e milhares de euros investidos em negócios, não é? Inclusive uma clínica, Isso é repara na crença, repara na forma como nós somos formatados, não é? Que ganhamos dinheiro de uma forma que não nos ensinaram, não é? Porque nós não fomos ensinados a exatamente. trabalhar no marketing de relacionamento, e pegamos naquilo que ganhamos e vamos investir naquilo que nos disseram que era o correto, não é? Exatamente, exatamente. Pronto. E eu digo assim, para que é que vale a pena tudo isto? Porque no fundo as pessoas, eu entendi nesse âmbito que é assim, hoje em dia eu dou os parabéns a quem é um empresário do mercado tradicional, porque um empresário no mercado tradicional é dono, é empregado, é contabilista, é gestor de estoque, faz tudo e mais alguma coisa. É E por gestor de isso recursos humanos, de conflitos, tudo, 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 tudo ao mesmo tempo. tudo. Além disso, paga para isso. Em Uhum. vez de receber, paga para fazer tudo isso, não Não, e é? paga para ter chatices. Exatamente. Está ali 3 a 5 anos para que conseguires estabilizar o negócio, porque no Uhum. fundo é esse tempo. Sim, sim, E, sim. e 89% das empresas que abrem fecham. 89%, quer dizer que Exato. nós temos uma porcentagem de 11%. Se aguentares os primeiros 3 anos, Uhum. é que vais te Sim, sim, safar. sim, sim. Portanto, realmente é preciso ter uma coragem, hoje em dia, para ser um empresário no mercado tradicional, é preciso ter uma coragem gigantesca, que eu jamais o faria, porque há uma coisa que esta indústria me traz, que é eu tenho tempo para os meus filhos, eu tenho tempo para os meus sonhos, eu tenho tempo para fazer as minhas caminhadas na praia, não é? Não Exato. deixamos de trabalhar e trabalhamos muitas horas, sim, mas Uhum. trabalhamos em base daquilo que nós queremos, o objetivo que queremos alcançar e não há esse fator risco, não é? O fator risco financeiro, o fator risco de tempo perdido, porque Uhum. um empresário em nome individual, em nome do mercado tradicional, uh, no mínimo trabalha 16 horas por dia, no Ah, mínimo, sim, sim, para estabilizar o seu negócio. Depois de estar sim, estabilizado, sim, provavelmente sim. terá outra liberdade. Portanto, eu hoje dou os parabéns a quem se aventura nessa área, porque é um É, corajoso. e um empresário do mercado tradicional tem sempre aquela questão, eu continuo a dizer isto, não tem liberdade nenhuma. Tem sempre que Nada. ser.
o primeiro a chegar e o último a sair. Sem dúvida. Ainda há bocadinho, curiosamente, estava num sítio, porque de manhã tive que ir a Lagos e depois entrei num estabelecimento comercial e estavam duas pessoas. Uma estava a sair, a despedir-se da pessoa que estava a atender, e a que estava a atender, portanto, dona do estabelecimento comercial, onde tinha empregadas, repara, e disse para aqui a sair, porque ela estava a dizer, se calhar não, eu não vou trabalhar, não, com este tempo não me apetece, não sei o quê, não sei o que mais e tal. E a senhora disse, sim, não vais, não, aquilo não é teu. E a, Exatamente. e a empregada disse, olha que bom conselho. Porque a que deu o conselho à cliente que ia sair, não é? Era a dona do Era a estabelecimento. dona do estabelecimento, mas tinha ali a empregada ao lado dela, que ouviu o conselho que ela deu à outra. E, Exatamente. portanto, aproveitou logo e disse: Olha, isso é um excelente conselho, isso é um bom conselho. Amanhã já não venho. Exatamente, amanhã não venho trabalhar, isto não é meu. Ou seja, ah, isto leva-nos aqui a um outro, a uma outra, a um outro Reflexão. paradigma, uma outra reflexão, exatamente, que é muita gente também vai trabalhar, mas vai trabalhar em algo que não gosta, que não. Eu acho que é toda a gente. Hoje em dia há muito pouca gente, muita percentagem de pessoas, muito pouca, que trabalha naquilo que gosta. Exatamente. E portanto as pessoas vão porque pronto, porque têm que satisfazer as necessidades básicas, não é? Isso leva-nos Exatamente. à tal pirâmide de Maslow, que se tu não tens as tuas necessidades básicas asseguradas, é Sim, impossível tu teres autoestima, sentir-te bem contigo próprio, e teres vontade de ir mais além, não é? exatamente. Porque quando tu tens as tuas necessidades básicas em perigo, tu tens um medo e uma ansiedade relativamente ao dia da manhã Uhum. que te vai Sem estagnar dúvida. completamente. O problema é que hoje em dia toda a gente vive com esse medo, porque hoje em dia já não existe o trabalho seguro, já não existe aquele trabalho que estamos 40 anos, começamos Sim, naquele trabalho e terminamos naquele trabalho. exatamente. E portanto, hoje eu vejo todas as pessoas, ou melhor, que trabalhamos com pessoas com problemas de saúde. O que nós mais vemos é os donos de estabelecimentos, não é? De negócios tradicionais, são as pessoas mais doentes, Uhum, sim, sim. não é? Sim, 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 Em sim. todos os aspectos. Portanto, Sim, e isso mostra claramente o estilo de vida que estas pessoas levam para sustentar uma crença, porque no fundo é uma crença, ser dono sim, de um sim, estabelecimento, não sim, é? sim. E muitas das vezes estão a viver uma vida miserável, não é? Está o empregado a ter uma vida melhor do que o próprio dono, às vezes, Exatamente, sim. porque não tem preocupação, tem o seu garantido, etc, etc. E muitas das vezes o proprietário anda a pedir créditos e coisas para sustentar uma crença, não Uhum, é? No sim, fundo é uma crença. sim. É. Portanto, Um uh, status, um dados e status. dados, Toda a exatamente. vida, toda a vida tiveste a porta aberta e se eu agora vou fechar a porta, porque já não é rentável, porque já não está, o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão Exato. falar, pronto. E as pessoas vivem muito nesta energia do julgamento, do que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai Exatamente. dizer. E isso muitas vezes leva-os a ficarem estagnados, Sim, né? sim, Uma totalmente. outra coisa que eu acho que falta muito às pessoas é ambição. Uh, Isso muitas vezes também tem a ambição ver com as e, bases, não é? Da pessoa. sim, lá está, tem a ver com as bases, tem a ver tem a ver com a formatação, tem a ver com o ambiente onde nós estivemos inseridos, a forma como fomos educados. Ahm, Há muita gente, e eu própria,
também já vivi uma altura da minha vida dessa forma, não é? Que é, opá, eu tenho 58 anos, eu fui educada, de que, e eu costumo dizer isto muito, e quem me ouvir que me perdoe, mas nós temos que falar, chamar os bois pelos nomes. hum, para a minha mãe e para a minha avó, uma mulher que aparecesse com um BM era puta, né? Exatamente, Mas exatamente. se aparecesse um rapaz com um BM, Era um pá, empresário. não, ou era um Sucesso. não, às vezes também dependia da idade. Se Sim, fosse sim. uma pessoa de mais idade, era um empresário, tinha tido sucesso. Mas se fosse um jovem, se calhar andava metido em coisas ilícitas, Exatamente, não é? exatamente. E ainda hoje existe E, portanto, há essa muito ideia. esse estigma de que o dinheiro custa muito a ganhar, que é muito difícil ganhar dinheiro, tens que trabalhar muito, tens que pôr muito esforço nas coisas, e aquela máxima de eu quero ganhar muito e trabalhar pouco, não é Uhum. algo que faça parte da nossa cultura. Da nossa cultura. Eu dou-te aqui o meu exemplo relativamente aos meus filhos. Eu, com os meus filhos, e os mais velhos são um exemplo disso, eu sempre, talvez um pouco pela minha história, não é? E eu quis transmitir a eles que eu, por exemplo, tive que interromper os estudos, não é? De alguma forma, que também não, a área que eu estava ali não era o caminho que eu iria levar. Uhum. Portanto, não há muitas, infelizmente, a própria escola, como sabemos, não é uma Não. base que nos dê orientação para aquilo que devemos ser, mas pronto, isso já agora é outro tema, não é? Daria outro podcast. Exatamente. E pelas circunstâncias da vida, levou-me a ir à procura, não é? Daquilo que eu queria fazer e aquilo que eu queria alcançar. E naturalmente fez com que eu começasse a fazer escolhas daquilo que eu gosto de fazer, ponto. E Exato. seguir esse transcurso. Há muito essa questão do filho, não, tens que estudar porque tens de ser um doutor, tens de ser um engenheiro, tens de ser um arquiteto, tens de ser isto, tens de ser aquilo, tens de ter o teu estatuto. E hoje em dia a maior parte destas pessoas vivem vidas ilusórias, que não têm gosto nenhum e, portanto, e depois muitas vezes trazem essas frustrações para casa e isso depois acaba por influenciar a família e tudo o âmbito. Uhum. Uh, os meus filhos, por exemplo, os três mais velhos, cada um deles faz exatamente aquilo que gosta. Porquê? Porque eu e, felizmente, as progenitoras, sempre dissemos: vais estudar para aquilo que queres, e vais ir por exemplo, o meu filho mais velho era modelo internacional, fez aquilo que gostava, era modelo, que naturalmente depois a idade vai passando, as oportunidades. Hoje direcionou-se a lançar uma marca de bebida dele, portanto, não há aquela coisa de tens que trabalhar. A minha filha direcionou-se desde a música, desde os 8 anos de idade, tomou a decisão que queria seguir música, tem um Ok. mestrado e dá aulas, está dentro da área dela. Portanto, o meu filho do meio sempre gostou de desenhar, hoje é tatuador profissional, hoje tem o seu estúdio, portanto, isto para percebermos o quê? Quando as pessoas fazem aquilo que realmente gostam, independentemente do estatuto que isso tenha no mercado, o que interessa é o estatuto para a própria pessoa. É dizer, eu gosto Exato. daquilo que faço, ganho muito ou ganho pouco, eu faço com prazer, chego a casa e estou feliz. Exato. E isso é a base educacional da família, tem que partir daí, que é Uhum. deixar as crianças procurar saber o que é que as crianças gostam, não é? Para ser desenvolvido a partir daí para a frente. Exatamente, exatamente, sim. E sem dúvida, como tu dizias, a escola, infelizmente, eu digo muitas vezes isso, a escola, primeiro que não está preparada para os miúdos que nós temos hoje em dia, e não os prepara minimamente para a vida, nem para nada. Aliás, Ainda a tem escola ainda tem a prepara. formatação para serem empregados de uma fábrica, não é? Que a escola Era isso nasceu que eu ia na época dizer. industrial, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer. A escola, sim, prepara os miúdos para serem carneirinhos, Exatamente. né? Pronto, vais procurar um trabalho, vais trabalhar nesse trabalho durante 40 anos, ao fim de 40 anos vais a receber a reforma e vais receber 40% daquilo que tu andaste a descontar uma vida inteira, não é? Exatamente. Pronto, Exatamente. é isto, não é? Mas pronto, vamos deixar isso.
para outras. Nós não gostamos de falar desses assuntos, não Não, vale não a vale a pena. pena. Olha, então, e agora? Como é que a LifeWave entra na tua vida? Olha, entra na minha vida exatamente por aquele ponto que tu começaste a falar da minha hérnia, da hérnia discal e do nervo ciático, porque eu realmente vivi esse problema durante 23 anos. Isto originou-se do acidente que eu tive na tropa. E claro, era novo, as coisas vão passando, mas ela está lá, mas vamos vivendo bem e vamos deixando passar à frente. E claro, quando começa a idade a pesar, as Exato. coisas, essas mazelas começam a piorar. Eu estava já numa situação muito crítica, e o que aconteceu foi um bloqueio devido à hérnia, houve um bloqueio total do nervo ciático. E eu não sei se as pessoas que nos estão a ouvir, mas não sei se sabem, mas o bloqueio do nervo ciático ao mais alto nível, que foi aquilo que eu tive, é a quarta maior causa de suicídio no mundo. Porque as dores são tão agoniantes que, portanto, nós vivemos 24 horas sobre 24 horas com uma dor agoniante. Não há um descanso. Uhum, Não é? uhum. A minha morfina, por exemplo, não me fazia nada. Tomar Uau, morfina ou não tomar morfina, para mim era exatamente igual. E, portanto, eu vivi isso, esse bloqueio, portanto, eu estive paralisado durante 3 meses, com dores agoniantes de 24 horas por dia durante 3 meses. Ora, se muitas vezes um dia é penoso, viver com uma sim, dor sim, agoniante, sim, sim, não sim, é? sim, sim, sim. 3 meses, viver 3 meses dessa forma que não tens uma posição de dormir, não consegues te levantar, não consegues. Eu só mexia os olhos, não conseguia fazer rigorosamente mais É nada. desesperante. Desesperante, é desesperante. E por isso, as minhas tendências suicidas, que eu disse ao meu irmão, manda-me pela janela abaixo que eu já não aguento mais. Portanto, e provavelmente o meu irmão ouviu isto num tom de brincadeira, entre aspas, num tom de desabafo, mas era a minha intenção. E a única coisa que me agarrou, lá está, foi os meus filhos. O de pensar, não, eu tenho que aguentar e há alguma solução há de vir. Mas pronto, a Life entra na minha vida, porquê? Porque o Luís, como tu sabes, meu amigo há muitos anos, sabia desta condição, sabia do que eu tinha vivido, e um dia veio-me com este adesivozinho e diz: Exato. Veriados, fomos tomar um café com amigos, estivemos a falar sobre muitas coisas, e no meio da conversa ele diz: Veriados, eu tenho aqui uma coisa que eu acho que vai-te ajudar no teu problema. E quando me mostrou isto, ele colocou-me um patch aqui na mão, ainda me lembro ainda hoje, ele cola-me um adesivo e diz: Ó, Veriato, eu acho que isto vai-te ajudar. E eu desatei-me a rir na cara dele. Foi assim, aquela, entre amigos, não é? Eu desatei-me a rir e disse: Ó, Luís, Oh, pelo amor de Deus, tu é não assim, regulas. Tu não estás bem da cabeça. Agora um andas aí mal. adesivo. Desatei-me a rir na cara dele e disse: Ó Luís, isto até pode fazer muita coisa, mas este problema, esquece, não há hipótese. Eu já fiz tudo o que tu possas imaginar, desde o natural ao químico, eu já dei mortais de costas para tentar melhorar isto e não vai lá. E ele foi extremamente inteligente, como ele o é, e ele olha muito sério para mim e diz assim: Veriato, experimenta e depois nós falamos. E não me disse rigorosamente mais nada. Só te E deu eu esse ou deu-te mais não, algum? deu mais 3 ou 4 para eu experimentar, porque Ok. aquilo foi uma sexta-feira, exatamente, foi uma Uhum. sexta-feira, e ele então deu-me para o fim de semana, ele diz: "Epá, experimenta durante estes dias e depois a gente fala." Ele deu-me também porque somos amigos há muitos anos, né? Sim, claro, exatamente. E o que Alguns de nós muitas vezes fazem isso com pessoas que nós e mais, conhecemos e mais tal. chegadas. Exatamente. Porque há pessoas que não dão valor nenhum. Eu tive pessoas que eu ofereci e no dia a Sim, seguir, eu perdi, não sei onde é que isso está. é. Pronto. Também já me aconteceu. Mas pronto. Isto foi numa sexta-feira, e no domingo eu normalmente fazia de 15 em 15 dias, eu fazia caminhadas em Monchique, porque era a única coisa em termos de desporto que eu podia fazer é caminhadas e andava até aguentar, até começar a dar as dores e parar. Mas eu tinha que manter e estava uma bola, não é? Tu, ou melhor, quando me Sim, conheceste, eu estava eu uma bola, lembro-me, eu não é? conheci Eu tu pesava, estavas. eu pesava quase 100 quilos. Um, e, mas era a única coisa que eu podia fazer para realmente manter alguma atividade, não é? Hum? E nesse domingo, nesse fim de semana, eu vou fazer a caminhada que eu normalmente fazia 3 4 quilómetros e ficava logo de rastos, não é? Portanto, com dores, etc. E nesse dia, essa caminhada era de 12 quilómetros, eu normalmente ficava pelo caminho, e nesse dia eu faço os 12 quilómetros em Monchique, aquilo é Sim, subidas sim. e descidas e por aí fora. Eu faço os 12 quilómetros,
venho para casa. As minhas filhas dizem-me que uma das minhas filhas é jogadora de basquete, diz-me, oh pai, vamos ali para o campo de basquete que é para jogarmos. Eu fui com elas, elas estavam a jogar, eu comecei a jogar com elas, passei a tarde toda a jogar basquete com elas, e quando eu chego a casa, Teresa, sem dores, sem limitações, e cai-me a ficha, não é? É aqueles momentos em que só te lembras naquele momento das coisas. Diz assim, espera aí, então mas eu faço uma caminhada o dia todo, 12 km, estive a jogar que até estas questões de saltos, não é? De jogar basquete, saltar, Sim, etc. sim, Para mim sim. era complicado. Eu estive a jogar a tarde toda e eu não tenho uma única dor na ciática. E no dia a seguir, que é segunda-feira, eu acordo sem uma dor muscular, que não é normal, uma pessoa que já não pratica desportos, não é? E para fazer todo aquele trajeto Exato. daquele dia, tinhas que sentir uma dor muscular, Sim, não é? tinhas que ter dores musculares, tinhas que Não ter, é? exatamente. E eu não sinto rigorosamente nada. E eu disse: não, espera aí, aqui já não há histórias. E é aí Há que eu aqui ligo para o qualquer coisa Luís. que não está bem. A única coisa que eu tinha feito diferente tinha sido o PETS, portanto não havia outra explicação. Onde é que o usaste? Na sétima cervical, Aí nessa já usei na altura? sétima cervical. Ele no Exatamente. primeiro dia pôs-me aqui na mão, mas ele disse-me: metes aqui na sétima cervical. E eu disse: tem que ser isto. E foi aí que eu liguei para o Luís: Luís, vem-me cá. E aí sentámos sim para ele me explicar tudo, porque ele nem tínhamos explicado rigorosamente nada. A única coisa que Uhum. eu tinha dito é: isto não tem químicos, não tem nada, portanto não há nada invasivo, e isso para mim era importante. E foi aí que eu disse: epá, espera, algo que temos aqui algo muito sério. E pronto, e aí começou, não é? Comecei a partilhar, comecei a usar, comecei a partilhar. E Há aqui um dado importante que nós nunca falámos e eu conheci-te realmente na altura. Tu estavas realmente muito mais forte, não é? Portanto, sabemos que, claro, a falta do exercício físico, depois é assim, todas estas questões emocionais muitas vezes levam-nos a comermos de forma diferente, a não termos tanto exatamente. cuidado, muitas vezes até a termos alguma compulsão alimentar, porque Exatamente. os níveis de cortisol levam-nos a isto. Levam-nos a Portanto, isso, exatamente. há aqui uma linguagem que nós conhecemos e que sabemos Sim, como é sim, que sim, sim. funciona, como é que é, mas tu também usaste durante muito tempo morfinas, cortisonas, essas coisas todas, não é? E Sim, sim. portanto, muito daquilo que o teu organismo tinha também seria uma inflamação generalizada devido à situação e a todos os químicos que tu tinhas usado. Ou seja, Sim, eu fui obrigado a usar, né? Apesar de sempre claro, fugir, claro, fugir a ela, mas eu fui, durante esses momentos críticos, eu fui obrigado a usar. E claro. no fundo era um conjunto de tudo, era toda uma inflamação Exato, exato. medicamentosa, uma inflamação por má alimentação, uma inflamação por não praticar desporto, portanto, era todo um conjunto que levava a ter ou melhor, eu parecia 10 anos mais velho, não é? Sim, Portanto, sim, eu estava sim. completamente alterado, não é? Sim, mas isso todos nós. Eu também hoje também acho que tenho um aspecto muito mais jovem do que Sem tinha dúvida. em Muda, muda, 2023. muda tudo, muda tudo. Muda tudo. Olha, e portanto, tu tiveste grandes benefícios físicos, Sim, tu testaste a tecnologia, não é? Porque sim. nós chamamos a estes pequenos adesivos tecnologia, A embora isto não tecnologia. esteja ligado a nenhuma ficha, não é? Exatamente. Mas é uma tecnologia, é algo. Mas é uma É uma. tecnologia. Nós explicamos isso muitas vezes e fazemos muitas vezes os dois apresentações sobre esta tecnologia. Portanto, quem nos estiver a ouvir, se quiser conhecer mais em pormenor, pode nos contactar e nós explicaremos tudo, naturalmente. Mas, portanto, tu tiveste os resultados físicos, tiveste os resultados em ti, foste estudar, naturalmente. Eu fiz Sim. exatamente a mesma coisa. Curiosamente a LifeWave chegou à minha vida, numa fase em que eu estava também a passar por um processo de reconstrução. Eu conheci a LifeWave em 2023 e tinha-me separado em 2021, tinha perdido tudo também, Pois. portanto, estava a recomeçar do zero, tinha recomeçado do zero, e a LifeWave chega naturalmente à minha vida em 2023 de uma forma muito engraçada, e eu vi realmente na LifeWave uma oportunidade a vários níveis na minha Vários vida, níveis. ok?
E esta é a verdade. Eu olhei mesmo para a LifeWave, quando me apresentaram, eu primeiro tive aquela curiosidade enquanto profissional de saúde, naturalmente, não é? Exatamente, Porque exato. quando me falam de células estaminais, eu disse, epá, espera aí, células estaminais? É outro Espera nível, não aí, é? que isto aqui é outro nível. As células estaminais, a medicina das células estaminais é a medicina do futuro. Sem dúvida. Nós sabemos que está na base da regeneração celular e, portanto, quando me falam, portanto, a minha primeira abordagem com a empresa é realmente nessa forma, enquanto profissional de saúde. Um, Percebi, espera aí, eu enquanto profissional de saúde da minha área posso ter aqui algo que nenhum colega meu tem. Exatamente, exatamente. Pronto? Portanto, estou a dizê-lo aqui pela primeira vez, mas foi isto. Eu, enquanto profissional de saúde, vou ter um produto que os meus colegas não têm e, portanto, eu posso tirar partido disso, Exato, claro, não é? Pronto. exatamente, exatamente. Portanto, esta foi a minha primeira, o meu primeiro pensamento. Mas depois, claro que quando eu começo a conhecer a empresa e começo a conhecer o conceito, conheci o CEO, não é? Também o Sim, cientista sim. e CEO da empresa. Percebi que também ele estava muito alinhado, não é? Com aquilo Sim. que era a minha prática clínica também, não é? Porque ele trabalha muito virado para a medicina integrativa, ele Integrativa. trabalha com pontos de acupuntura, com medicina chinesa, ele Dá tem muitos uma conselhos liga. em termos das estratégias que as pessoas têm que utilizar, não é só pôr um patch, é toda a parte alimentar, toda a parte Exatamente, energética. exatamente. Tudo aquilo que ele, toda a parte energética da Uhum. alimentação, da hidratação, Sim, e depois, claro, há aqui uma parte que para mim também é importante, que é a ligação que ele tem com o sim, divino, não é? E que exatamente. ele imprime muito também, não é? Eu, na minha prática clínica, eu defendo muito que nós, para tratarmos uma pessoa, nós temos que olhar para aquela pessoa como corpo, mente e espírito. Nós não somos só um Exatamente. corpo, não somos só uma mente e não somos só uma alma, não é? Nós somos Exatamente. um conjunto. E quando tratamos a pessoa, temos que a tratar na sua Em- Na totalidade. sua totalidade, exatamente. E isso agradou-me muito aqui na LifeWave. Então eu comecei a apaixonar-me pela LifeWave. E percebi que, para além de transformar a minha vida, eu podia ajudar muitas pessoas a transformar a vida delas. E o que é um facto é que nós realmente temos feito isso ao Sim. longo destes 3 anos. Vá, eu vou fazer quase 3 anos, tu fazes 2 anos Dois. e dois Já fiz anos, 2 anos em já janeiro. fizeste 2 anos em janeiro, exatamente. Mas nós temos ajudado muitas pessoas. Mas eu gostava que tu, porque esta é a minha visão da Uhum. LifeWave, e eu gostava que tu nos desses a tua. Como é que tu olhas para a LifeWave em termos de futuro, na tua vida e de que forma é que as pessoas devem olhar para a LifeWave e para esta oportunidade que nós todos os dias Sim. apresentamos? Olha, a minha visão é muito clara. Eu, a partir do momento em que uma tecnologia me tira de uma condição de 23 anos, não é? E foi a única tecnologia que conseguiu, portanto, amenizar esta situação ao ponto de me dar uma condição de saúde totalmente nova. Portanto, eu hoje sou uma pessoa completamente nova no âmbito de saúde, bem-estar, e está comprovado, não é? Portanto, eu tenho os factos sobre isso, portanto, não é uma história, não é uma história qualquer aos factos. E, portanto, para mim foi-me claro desde o início que eu estava perante, sendo um produto único neste âmbito, não é? Além disso, é patenteado, portanto, quer dizer que não pode existir cópias relativamente a esta tecnologia. É uma tecnologia emergente, quer dizer que está a dar os seus primeiros passos no mercado mundial, apesar de já ser gigante, mas está a dar os seus primeiros passos, não é? Ainda estamos a romper aquela barreira do ceticismo, como eu tive o ceticismo de desatar-me a rir na cara do Luís, Uhum. portanto muita gente hoje ri-se na nossa cara, e ainda bem que se ri, não é? Porque vão constatar o mesmo que eu constatei, não Exato. é?
Exato. Que afinal os burros somos nós, não é? Não Sim, sim. acreditar. Portanto, mas é o normal, uma coisa nova, quer dizer, isto é uma tecnologia que provavelmente viria no futuro, não é? Os filmes da ficção científica, não é? Sim, sim. Curiosamente eu vi um filme que aparece um patch exatamente igual. Eu ainda vou Ah, sacar o extrato disso, que era exatamente para curar, e provavelmente basearam-se nisto. Ah, e, hum, e para mim a visão é muito clara. Nós estamos perante, há produtos há produtos ou serviços que fazem, fazem uma disrupção no mercado, não é? uhum. Hoje em dia nós, por exemplo, a internet, nós neste momento estamos a utilizar a internet, quando a internet foi lançada no mercado, toda a gente olhava, o que é aquilo, não é? O que é que eu Ah, faço com isto? Não é? E hoje ninguém vive sem isto. exatamente. Ok? Portanto, esta tecnologia, sim ou sim, daqui a uns anos, ninguém vai viver sem ela. Ok? Uhum. Isto para nós que estudamos, não é? Nós que sabemos, vimos os estudos clínicos, vemos o que é que isto está a fazer, não é? Sabemos que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ninguém vai viver sem isto. Ponto. Sim, Ok? Isso exatamente. temos claro. Uhum. As pessoas é que ainda não sabem, mas elas vão utilizar, Sim, não é? sim, sim. As pessoas vão começar a usar a tecnologia da LifeWave como usam paracetamol, Exatamente, não é? Como usam outros produtos uma que antigamente vitamina. não. Exatamente. Portanto, e a visão é clara. Eu, quando comecei, a mim resolveu a minha situação de saúde, levar isto a outras pessoas, logo aí há uma gratificação enormíssima, que não há dinheiro nenhum que pague, não é? Eu ainda há bocado estava, antes de entrarmos aqui, estava a ouvir um áudio de uma amiga minha aqui da zona com uma doença de lupus, que viveu durante 5 anos e hoje é gratificante ouvir áudios do género, Viriato, continuo agradecido. Ainda agora a médica de não sei das quantas, a médica, isto é incrível, já os médicos estão a falar disto, porque uma amiga dela também foi a uma consulta e a médica aconselhou-lhe os PETs, portanto, quer dizer, é verdade, tenho esse áudio ali gravado, portanto, e Uau, ela toda contente, eufórica, a dizer, uau, os médicos já estão a falar disto, portanto, e isto vai acontecer, ponto, claro. isto está certo, portanto, a minha visão é clara. A LifeWave e todas as tecnologias que estão a desenvolver agora, porque nós já sabemos de várias que Sim, vão sim. sair para o mercado, a LifeWave está a desenvolver tecnologias que mais ninguém vai ter. São tecnologias que vão mudar o conceito não só do âmbito da saúde, mas dos bens essenciais do ser humano. Não é? Por exemplo, a energia e outras coisas que Uhum. vão. Sim, Portanto, a LifeWave está muito direcionada a ir ao bem essencial da humanidade, do ser humano, e com uma preocupação gigantesca no âmbito da natureza, sem afetar a natureza. Portanto, exatamente. ok? Portanto, está-nos a dar o equilíbrio total entre tudo o que é necessário, com tecnologias únicas, patenteadas, que mais ninguém vai ter. Ponto. Exato. E isto dá-nos uma visão bem clara. No âmbito do produto e das tecnologias, eu, como ser humano responsável, eu, como um ser humano, como pai de 5 filhos e que me preocupo com o futuro dos meus filhos, não é? E o que é que nós deixaremos como legado, não é? Exato. Aos meus filhos e aos meus netos, que agora já veio o primeiro a caminho. Uh, uh, Estar associado à LifeWave é uma responsabilidade. Para mim, não é um trabalho, não é uma obrigação. Não, não. É a minha responsabilidade. É o meu veículo para ser o contributo para realmente um futuro mais. Não tão turbulente Turbulento. turbulento como nós estamos a viver hoje em dia, que tudo é mau, tudo é destruição, é o planeta, a gente não sabe o que é que está a acontecer, não é? É o Uhum. tempo, é as inundações, é as guerras, Exatamente. Sim. não é? As invasões. Portanto, Uhum. isto vai ser um veículo para levar essa harmonização a nível mundial, tanto no âmbito de Sim. saúde como natureza. Em termos de negócio, porque quer queiramos, quer não, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos Sim. que sustentar a nossa vida. A LifeWave
é a mesma coisa que se alguém viesse o dono do Facebook na altura me tivesse vindo convidar para ser sócio da Facebook. Ou aproveitas ou não aproveitas, não é? Exatamente. Mas aqueles que aproveitaram estão milionários. Portanto, e eu aqui vejo que é um veículo para eu mudar radicalmente a minha condição financeira e que isso me vai permitir, porque a gente só consegue ajudar os outros se nós estivermos bem. E se eu estiver bem financeiramente, vou poder. Se hoje já ajudo muita gente, quando estiver muito bem financeiramente, não é? E a gente sabe o Exatamente. que quer dizer, Exato. vamos poder ajudar muito mais, porque vamos ter essa predisposição, não é? Sem pensarmos no dia da manhã. Portanto, a visão para mim é muito clara. Esta empresa e estas tecnologias vão ser uma referência mundial, como muitas coisas Sim, já foram, não é? sim, Este homem é um visionário autêntico. Para mim é um sim, sem Thomas dúvida. Edison, portanto, os cérebros é mais um homem que veio à Terra Sim, para trazer uma mudança radical e eu tenho de ser parte. Ponto. Se me deram essa oportunidade, eu não vou deixá-la. E a sem verdade é que dúvida, sem hoje eu dúvida. tenho uma vida mudada em todos os aspectos. Exatamente, concordo contigo. Olha, e aqui há outra coisa que eu acho que as pessoas precisam também de começar a sair um pouco das conchas daquilo que é a formatação Sim, e precisam de começar a olhar para o mercado do trabalho. Há uma mudança. Nós estamos, o planeta, o planeta Terra está em mudança de vibração. Ouve-se falar muito nisso. Quer nós queiramos, quer não, todas estas questões que acontecem fazem parte da energia do consciente coletivo, não é? Porque uhum, nós somos consciências, mas energeticamente nós estamos todos ligados, mas depois há um consciente coletivo. exatamente. E quer nós queiramos, quer não, o consciente coletivo afeta-nos a todos. E depois estas instabilidades que acontecem têm muito a ver com isso, não é? Exatamente. A evolução, não é? Porque nós já passámos pela era da globalização, da industrialização, a tecnológica, não é? Portanto, e tudo isso traz transformação ao Transformação. mundo, não é? Nós vamos evoluindo enquanto seres humanos. Uh, os nossos pais nunca tinham trabalhado com um computador, nós hoje só trabalhamos com computador e com telemóvel. Nós hoje Exatamente. temos uns pequenos aparelhos, não é? Que, como eu costumo dizer, temos a vida toda dentro destes aparelhos e fazemos Exatamente. tudo dentro dos nossos telefones, porque eles são autênticas máquinas. Exatamente. Um, mas o mundo do trabalho também está em mudança. E nós sabemos, porque nós muitas vezes nós também estudamos muito isso, nós Exatamente. sabemos que em 2030, e 2030 é já Quatro ali, porque aninhos. nós estamos em 2026, cerca de 30% das profissões que existem hoje em dia vão desaparecer, Exato. não é? Por Olha, exemplo, as pessoas muitas não notam isso porque não abrem os olhos, não é? sim, Nós não, hoje vamos a um supermercado e hoje temos caixas automáticas em vez de sermos lá a senhora ou o senhor a atender-nos e a isso. dar-nos o bom dia, não é? Exatamente. As E não é só no gasolineiras, as supermercado. portagens, Tu vais aos centros comerciais, as grandes superfícies, lojas. as grandes lojas, não é? Todas elas hoje em dia já estão, quase todas elas automatizadas dessa forma. Exatamente. Mas nós podemos ir para exemplos até mais básicos, não é? Que as pessoas muitas vezes, se calhar, nem reparam, porque essas pessoas não andam durante o dia. Mas, por exemplo, se tu fores ver, antigamente, por exemplo, os caminhões da recolha do lixo, quantos homens é que traziam? Sim, sim. Pelo Dois, menos sim. três, quatro, Às não é? vezes, mas Exatamente. dependendo das E hoje zonas. em dia, os caminhões do lixo têm uns mecanismos que bastam uma pessoa a comandar lá a tal grua que levanta Sim, o sim, sim. contentor, despeja-o dentro do caminhão e não é preciso mais É, nada. é.
Ou Hoje seja, em dia, a todas as áreas, ou a grande parte das áreas, não é, uhum, está a ser substituída pelo mecanismo, não é, e a inteligência artificial então agora vem, não é? exatamente, exatamente. Antigamente, para haver uma produção de um vídeo, de qualquer coisa, demorava dias, não é? E tinha que ir o Uhum, técnico lá, de fotos e vídeos, etc. Hoje a gente chega a um chat GPT e diz que quer um vídeo assim, e aquilo em 2 minutos está feito. Portanto, não estamos exatamente, a pagar a ninguém para uma produção que antes, não exatamente, é? exatamente. Portanto, Sim, isto engloba tanta coisa que as pessoas não têm a mínima noção sim, do sim, é impacto que vai verdade. ter nos próximos Sim. anos. Qual seria o conselho que tu darias, hum, às pessoas? E nós sabemos que há muita gente, que, por exemplo, vivem com dificuldades. Nós vimos muitas vezes, nós que andamos muito nas redes sociais, eu também fui um bocado avessa às redes sociais, mas sempre andei muito. Embora não publicasse, hoje já me aventuro a publicar mais coisas, inclusivamente a fazer Temos que podcasts, não é? evoluir, não é? Eu também era adverso e Temos, temos que. temos que evoluir. Eu acho que o ano passado nunca me passaria pela cabeça que estaria aqui a fazer este tipo de Exatamente. coisa. Mas nós sabemos que, por exemplo, há pessoas no Facebook à procura de rendimentos extras. Há pessoas que procuram um part-time, vivem com dificuldades, e quando nós lhes apresentamos esta ideia, por exemplo, elas têm medo. Toda a gente tem medo do desconhecido, não é? Uhum, Toda a gente tem medo do desconhecido. E a verdade é que depois também houve também uma criação de uma imagem desta indústria, não é? Porque da mesma forma que hoje fazem um telemóvel de marca e a seguir vem um chinês a criar uma imitação que não trabalha bem, não é? uhum, Também existem bons negócios ou bons conceitos de negócio que depois vêm imitações rasca estragar esta imagem, não é? E esta indústria foi tão boa porque há uma verdade, não é? Só se copia aquilo que é bom. exato. Se não fosse bom, porque é que iríamos copiar, não é? Uhum, Os chineses só copiam os produtos que são bons e que são vendíveis, não é? Que conseguem vender. E este tipo de indústria foi copiada por esquemas, não é? Por esquemas financeiros, o conceito, não é? Portanto, as uhum, bases principais foram copiadas por esquemas e que durante algumas décadas, felizmente isto está-se a limpar, portanto, esses esquemas têm vindo a desaparecer, mas isso minou a imagem desta indústria. E, portanto, é exatamente. compreensível que há pessoas, eu já ouvi um que não sei o quê, e meteu-se no esquema e perdeu não sei o quê. Primeiro nós temos que entender uma coisa. Esta indústria é uma venda de um produto ou de um serviço através de um canal de distribuição que são os próprios utilizadores. Não é? Exato. E hoje cada vez mais isso está instaurado, até no mercado tradicional, não é? Temos lojas, temos empresas a comercializar dessa forma. E, portanto, nós a única coisa que estamos a fazer é representar um produto, mais nada, um Uhum, produto ou um uhum, serviço. E como consumidores estamos a recomendar a outras pessoas da mesma forma que o fazemos já grátis, não é? E exatamente. porque não ter um benefício? Uhum, As pessoas, eu talvez deixaria esta mensagem, Teresa, que é o seguinte: as pessoas, para experimentarem esta indústria, não têm que correr risco nenhum, zero. Podem continuar naquilo que hoje fazem, naquilo que lhes sustenta atualmente, e uhum, dedicarem 1 hora por dia, em vez de estarmos no Facebook ou a ver um filme da Netflix, dedicarmos aquela hora a estudar esta indústria, a perceber a essência desta indústria e a perceber o potencial desta indústria, sem investir um único tostão e apenas investindo um pouco do seu tempo, não é, para estudar, que se junte a pessoas que têm uma experiência, não é? Que já têm uma escola neste sentido e que essa pessoa vai-lhes facilitar o caminho. Porquê? Porque já sabe aquilo que não se pode fazer, não é? Por exemplo, a gente abre um negócio tradicional, ninguém nos vem dizer assim, olha, não faças assim porque depois podes perder dinheiro. Ninguém nos ensina isso. A gente vai ter que dar as cabeçadas por nós próprios, não é? No negócio exatamente. tradicional. Aqui não, aqui nós temos guias, nós temos orientadores, não é? Que nos ensinam aquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer e como fazê-lo. Portanto, a vida é totalmente facilitada sem fator risco. E as pessoas fazem, não há ninguém que faça esta indústria que não comece primeiro como um complemento àquilo que já fazem,
E depois, com a evolução e com o crescimento, então a partir daí poderão tomar uma decisão se querem fazer isto a full time ou não. Agora, há uma coisa que é certa, e esta mensagem mais importante que eu quero deixar. A maioria dos milionários que existem no mundo, não só nesta indústria como em qualquer outra indústria, só se tornaram milionários depois de baterem lá com a cabeça no chão, bem lá no fundo. Ok? Exatamente. Ok? E esta indústria hoje permite às pessoas não precisarem ter que bater lá no fundo. Aprendam agora com o tempo, porque têm tempo, têm a oportunidade, têm, se calhar têm o seu trabalhinho, não é? Que lhes permite a base, a tal base financeira, criar a tal base de equilíbrio e complementem já isto para se prepararem para um futuro que é sim ou sim certo. Porque amanhã já não vai haver essa oportunidade. Exatamente. E Sim. então as pessoas vão ter que crescer à força, como eu tive que crescer à força por circunstâncias da Exato. vida e muitos outros. As Uhum. pessoas, quando baterem lá no fundo, porque perderam o trabalho, perderam tudo, etc., é aí que começam a marinhar, porque só tem um caminho, é para cima, porque lá embaixo já não vão mais. Sim, Portanto, sim. ou entram numa fase de suicídio, ou têm que ir à procura da É solução. verdade. E Sim. tu que trabalhas na área Sim, sim. sabes que, infelizmente, há muita gente que chega a esse ponto. Portanto, se têm hoje a oportunidade, e está mais que comprovado mundialmente, porque são milhões e milhões e milhões de pessoas a viver disto, desta indústria, são milhares e milhares de empresas a se tornarem bilionárias em base a esta indústria, por que não tomar um partido já de segurança e começarem a estudar isto e a verem isto como uma base Uhum. secundária, não é? Sim, sim. Um plano B, que muito em breve poderá ser o plano A. Sem dúvida. Concordo plenamente contigo e reforço que eu diria que nunca fiz esse estudo, nem sei se há algum, por acaso nunca me debrucei sobre isso, mas eu diria que hum, 90% das depressões, são porque as pessoas sofreram perdas. Exatamente. E as perdas, podem ser financeiras, muitas delas estão na base financeira. Sem E dúvida. depois, muitas vezes, as perdas financeiras, a perda de trabalho, as dificuldades, o não conseguir pagar contas, o não conseguir dar a tal qualidade de vida que nós ansiamos tanto aos nossos filhos, muitas vezes leva a que comecem a haver problemas nos casamentos, há rupturas e, portanto, é uma bola de neve. É uma E bola, né? as pessoas acabam depois por se enredar numa série de dores emocionais, e ficam ali na tal rodinha do hamster É, e não saem dali. E quando lhes apresentamos uma oportunidade, eu acho que muitas vezes nós estamos a ver a oportunidade que poderia ser para aquela pessoa, mas a própria pessoa não vê a nada. própria pessoa não vê, Não, exatamente. não vê nada. Às vezes isso é frustrante para nós também. Mas pronto. Exatamente. Mas faz parte Faz também. parte. É o Faz que eu parte. costumo dizer. Eu hoje, por exemplo, nesse âmbito já sou muito mais tranquilo, também um bocado pela experiência, não é, que levo, Hum? em que percebi claramente que por muito que nós vejamos a necessidade, não é, para aquela pessoa, desta oportunidade, não é, precisa, Sim, claramente, e é uma pessoa que tem o perfil e que tem tudo para o fazer, não é o momento da pessoa. sim, sim. Ok? Não é o momento da pessoa. E quando se tornar o momento da pessoa, ela própria é que nos vem buscar. Ainda esta semana tive este exemplo, uma pessoa que já tinha falado da oportunidade há quase 2 anos, quase desde o início, e Uhum. esta semana é que me veio contactar, é para o vereador, temos mesmo que falar. Temos mesmo que Porquê? falar. Porquê? Porque está quase a bater lá no fundo. Pois, lá está, exatamente. Não é? Pronto. Eu costumo dizer muitas vezes, eu nesse aspecto também já sou muito tranquila. Aliás, eu deixo completamente as pessoas. E se calhar às vezes, algumas pessoas até pensam, epá, ela já não me liga, como eu não fiz nada, já não se importa comigo. Não. Não. As pessoas até podem pensar isso, mas é completamente ao contrário. Eu tenho algumas pessoas com quem eu me cruzei ao longo destes 3 anos, a quem eu continuo a ver um grande potencial, não é? Mas sou só eu que vejo.
Pois, exatamente. Enquanto a pessoa não olhar para ela própria e não reconhecer nela aquele potencial, ela não vai fazer Não vai nada. fazer nada. E eu Exatamente. não posso andar, não, primeiro, nós não podemos fazer nada por ninguém, não podemos obrigar ninguém a fazer nada, porque as pessoas têm que estar de coração, têm que estar felizes, têm que gostar de estar, não é? Têm que gostar de ser. Eu comparo isto exatamente àquela questão dos filhos. Nós habituámos-nos tanto, a nossa Eh, geração habituou-se tanto a dar tudo aos nossos filhos, Uhum. que eles deixam de ter a vontade própria de conquistar aquilo que eles querem, não Sim, é? sim, Ok? sim, Aqui é exatamente igual. A gente, sim. quanto mais tenta paparicar as pessoas e tenta ir atrás das pessoas e tenta as incentivar, mas elas se sentem confortáveis. Há pessoas que querem ser doentes por conveniência, não é? Para serem Ah, as sim, sem vítimas, não dúvida, é? sem A gente dúvida. apresenta uma solução de saúde, não Uhum. é? Apresenta uma solução de saúde e elas dizem: Não, não, eu deixa-me estar porque eu assim posso ir à minha filha queixar que me dói as costas, que assim Sim, ela sim, dá-me sim, os sim, mimos. sim, 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 Portanto, sim, há pessoas que são vítimas e sim, querem sim, ser sim, vítimas. sim, E há sim, outras pessoas que, se nós não os soltarmos aos leões, elas nunca vão crescer, sim, porque no sim. fundo os que crescem são esses, são aqueles que vão à batalha. Uhum. Portanto, eu hoje tenho uma paz nesse sentido. Antigamente, não é? A gente ia atrás das pessoas e mostrava e tentava convencer. Agora é completamente o oposto. Agora é, olha, está aqui. Se quiseres saber mais, vens falar comigo porque há 9 mil milhões de pessoas no mundo, porque é que eu tenho Exatamente. que andar atrás daquela pessoa, perder tempo, não é? A pessoa é que tem que se ver se realmente há oportunidade ou não. E curiosamente, tem um efeito mais produtivo. Sim. É porque acabas por trazer para ti as pessoas que vêm determinadas a mudar a sua vida, Exatamente, não é? exatamente, Ao passo que se formos nós que andamos atrás das pessoas, somos nós que lhes queremos mudar a vida. É exatamente, completamente diferente. exatamente. Essa questão que tu referiste aí, é muito engraçada, porque é algo que eu também defendo muito. As pessoas têm benefícios em estar doentes. É, E muitas vezes atraem doenças para elas exatamente por isso, pelos benefícios que vão ter. é, Porque passam a ter a atenção do marido que nunca tiveram, ou dos filhos que nunca tiveram, ou então vitimizarem-se e viverem naquela apatia, ali sim, sim, naquela escassez, não é? sem dúvida. Acaba por ser uma forma, de se sentirem vistas, não é? Vistas, exatamente, De se sentirem acarinhadas porque nunca tiveram isso. E portanto, isso são mecanismos de defesa que o de ser humano defesa, vai tendo, não é? exatamente. Hum, ah, Há grandes cientistas que explicam isso, e que nós podíamos estar aqui a tarde toda a falar sobre É essas verdade. coisas e a explicar essas coisas, mas faz parte do ser humano. O ser humano é dos É a máquina desafios. mais complexa que existe, É, não é? é a máquina mais complexa que existe no planeta Terra, e, e eu costumo dizer que quanto mais estudo, menos sei. Exatamente. E porque nós vamos nos aprimorando, Sem dúvida. inclusivamente a dissimular, a disfarçarmos, a criarmos novas máscaras, a criarmos novas personas, não Sim, é? sim, sim, sim. Porque todos nós somos exímios a fazer isso, Sim. a trabalhar as emoções de uma forma, e como eu costumo dizer, nós podemos estar até a fazer alguma coisa que temos consciência que, mais ou menos como, por exemplo, a senhora que está com o marido vive um casamento abusivo, não é? Sim. Portanto, é maltratada, é destratada todos os dias, às vezes até insultada, em algumas situações até se calhar leva umas chapadas, não é? Há casos de inferno autêntico. Exatamente, mas depois,
a dependência emocional e, e o medo de sair da zona de conforto leva aquela pessoa a arranjar um caminhão de desculpas. É, exatamente. Ele tem este feitio assim, mas ele é boa pessoa. Ele trata. É a forma dele mostrar que É gosta a de mim. forma dele, é a forma dele mostrar o amor, não nos deixa faltar nada em casa, é muito Exato. trabalhador, e pronto. E hoje há mais casos de, ao contrário do que propriamente o homem para com a mulher. Não só é tão visíveis. Não, não, os homens ainda têm muita vergonha Claro, de então, admitir que são de vítimas admitir de que violência. as mulheres também conseguem. Portanto, mas É verdade. infelizmente as pessoas vivem nesse âmbito de terem que ser as vítimas. Ou melhor, as redes sociais são prova disso, não é? Sim, sim, sim. Hoje em dia, tudo o que nós vemos nas redes sociais, há o fator bom, que é isso que nós devemos aproveitar, há muito mau, mas a verdade é que o que nós vemos, e conhecendo muitas vezes as vidas de determinadas pessoas, e o que mostram nas redes sociais é completamente o oposto do que é a vida Sem real. dúvida. Sim, é Não é? verdade, Portanto, é verdade. tem que mostrar um estatuto, tem que mostrar isto, tem que mostrar aquilo, portanto, e muitas outras coisas. Portanto, as pessoas, o ser humano, hoje em dia, mas a sociedade levou-nos a isto. A sociedade levou-nos a que nós temos que mostrar um estatuto. Eu tenho que ter um telemóvel com uma maçã mordida, não é? Ao menos fosse a maçã completa, não é? Mas Exato, não, tem que ser mordida. Não é? exatamente. Para mostrar que tenho um estatuto, tenho que ter um carro XPTO, mas deixe de comer e comer bem em casa para ter um carro XPTO, porque senão é uma vergonha. Portanto, o ser humano e hoje começa-se a perceber que esta nova geração já começa a trazer outro tipo de mentalidade. A nossa geração foi a ruim, a verdade é essa, é Sim. que estragou isto tudo. E eu começo a ver até, inclusivamente pelos meus filhos, que esta nova geração já está a começar a ter uma ideia mais limpa das coisas, de não dar importância a tantas coisas, ser mais, não é? Vamos voltar aos anos 70, não é? Aquela peace and love, Eles são mais low profile, são low mais. profile, exatamente. Sim, Portanto, sim. porque eu realmente vejo que foi a nossa geração, mas também porque a industrialização e todos esses conceitos, né, até da própria medicina e tudo, foi nesse momento que houve toda essa explosão, não é? A Uhum. explosão da internet, a explosão da industrialização, tudo, e nós vivemos em 20 anos aquilo que a sociedade não vivia em 200, Sim, não é? tu nasceste, tu já nasceste, digamos que, num Portugal democrático, não é? Exato, Pronto, exatamente. eu não, eu ainda nasci num Portugal, ditador. Uhum. Embora a minha infância não a tenha vivido, em Portugal, e portanto eu, em miúda, não me lembro de sentir, nenhuma dificuldade, porque eu vivia em Angola. Sim, 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 Eu sim. fui bebé para Angola e portanto eu até aos 7 anos vivia em Angola. Mas lembro-me que quando regresso de Angola, venho para uma realidade completamente diferente Sim, daquela sim, que eu sim, estava sim, sim. habituada. Sim, Eu sim, sim. estava habituada a viver com todas as comodidades, não é? Não faltava nada em casa, e nós vimos para uma realidade completamente Sim, sim. diferente. Claro que há um processo de adaptação, eu sou miúda, como é lógico, não é? Depois, adolescente, jovem, não sei quê. E mais tarde, hum, o que é que eu hoje consciencializo? Portugal e a nossa geração, viveu, uma educação, muito ditadora, não é? Sim, E quando não há uma preparação para a democracia, sim. passa-se de um dia não se poder fazer nada para no dia seguinte se poder fazer tudo indiscriminadamente, inclusivamente ofender os outros só porque nos apetece. Sim, 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 sim. Sim. Entendes? Então, acho que há aqui uma, uma, uma disrupção muito grande ao Sim. nível da formação cívica. Exato. Fomos do 8 ao 80 e depois, na forma
como educamos os nossos filhos, isso transpareceu, não é? Exatamente. Exatamente. Nessa forma de eu agora já vou dar total liberdade aos meus filhos, eles podem fazer tudo aquilo que eles quiserem e lhes apetecer, porque eu não podia fazer, eu não podia dizer, eu não podia responder ao meu pai e à minha mãe, porque senão levava uma chapada na cara, não é? Exatamente. E depois começou-se a permitir aos meninos que inclusivamente possam mandar o pai para aqui e para ali, porque acha-se muita piada, porque Ainda assim, vivemos num exatamente. país livre. Ou seja, se calhar estou aqui a dramatizar um bocadinho, ou Não, 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 é a mesma realidade. Ou melhor, não há é? casos ainda piores. Há casos ainda piores, não é? Pronto. Eu E acompanho. portanto, por exemplo, vejo isso e vejo que, e na minha prática clínica consigo perceber muito isso, nós deixámos de criar crianças e jovens preparados para a vida e começámos a criar pequenos ditadores, Exatamente. não é? Porque os jovens, muitos deles hoje em dia, são pequenos ditadores. Só. Os pais habituaram-nos a terem tudo, há um facilitismo muito grande e, portanto, ou me dás, ou eu faço birra, ou eu porto-me mal, ou eu faço assim, ou eu, pronto. Hoje nós vemos famílias em que os pais são autênticos escravos dos filhos. Sim, E, exatamente. e gritam com os pais e os pais parece que os pais é que são os filhos, não É, é? E os sim, filhos sim. são os pais. E Uhum. eu fico realmente traumatizado às vezes com essas situações, porque eu sendo pai, eu nunca tive que levantar um dedo a um filho meu, nunca, jamais, não é? Mas sempre impus as regras, não é? Portanto, sempre Claro, ditei as regras. Uh, e às vezes, olhando para uma situação dessas que passa quase todos os dias na rua, e eu digo assim, aquele pensamento de, ai, se fosses o meu filho, não é? exatamente. Se fosses o meu filho, não é? Mas depois eu olho e digo, não, mas não é a criança que tem culpa, Não, não é? A criança não não. tem culpa nenhuma, agora olhamos é para os pais, não é? Exatamente, exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, Viriato, que Estávamos aqui foi uma, horas, não era? sim, sim, está na hora de. Até porque depois as pessoas vão se cansar de nos ouvir. Exatamente. Um dia destes voltamos aqui a conversar outra Voltamos, sim, vez. senhora. Voltamos, sim, senhora. Mas olha, muito obrigada. Foi uma conversa bonita. Obrigada pelas tuas partilhas. Havia É aqui um coisas que problema. eu também não conhecia. Parabéns, Muito obrigado. porque há uma coisa que realmente os grandes mentores nos ensinam. Nós, para nos tornarmos grandes, precisamos de ir ao fundo do poço. Ir ao fundo do poço, exatamente. E este espaço que eu criei é exatamente para ajudar também as pessoas a olharem, se calhar a terem uma visão diferente de nós, porque vêem-nos nas redes sociais Exatamente. criam uma imagem que se calhar não corresponde à verdade, É não é? verdade. Um, e, e realmente tu és um dos grandes líderes da minha estrutura. Eu considero-me uma mulher muito abençoada porque um dia, quando eu tive aquele sonho de transformar a minha vida, e eu tive esse sonho de eu perdi tudo, mas eu vou recuperar tudo. Uhum. E vai aparecer na minha vida uma oportunidade que me vai ajudar a que eu volte a sentir-me realizada, a sentir-me feliz. Também eu passei e estou ainda muito nessa parte que tu também disseste ao princípio, que é nós primeiro temos que construir as nossas bases, os nossos alicerces, e temos que ir passinho a passinho. É, Primeiro temos que nos reconstruir enquanto pessoas, depois temos que reconstruir a nossa vida profissional, ter uma vida financeira independente, com bons alicerces, para aí sim também depois nos podermos dedicar a algo mais expandir a outros, exatamente. para irmos para outros patamares e para outras áreas que também são importantes, São, naturalmente, mas que para isso precisamos de estar com bons alicerces. E, exatamente. portanto, parabéns por isso também. Gostei muito, obrigada pela tua Obrigado. generosidade
e pronto, e vamos nos vendo por É aí, um não é? gosto, exatamente. E vamos continuar na nossa missão Na nossa e missão, tentar mudar, ajudar a mudar a vida de outros, que muitos exatamente, precisam. exatamente. Obrigado pelo Obrigada, convite, Viviane. Teresa. Obrigada. Prazer.